Ele é considerado o maior vilão que já existiu. Ele é quem controla pelas sombras a imperadora do Império Ming. As políticas e o próprio império ele manipula de acordo com sua própria vontade. Esse, meus amigos, é o nosso protagonista, o Celso. Fala, meus queridos, bora acompanhar essa obra comigo? Então bora. Mas lembre-se de curtir e deixar o comentário aí embaixo, beleza? Vambora. Esse é Celso. Com seus esforços, ele conseguiu transformar a insignificante da terceira princesa em uma imperadora. Por causa disso, dizem que ele consegue fazer pássaros caírem do céu. Mas tem uma coisa que ele não consegue fazer. É isso mesmo, ele não consegue dar uma pimbada. O cara é eunuco, filho. Bom, pra quem não sabe, eunuco é... Bom, como que eu vou explicar isso? Bom, sabe a pomba? Então, a pomba do eunuco é triste, pra baixo, com depressão, entendeu? Não consegue voar aos céus e ser feliz. O cara nem consegue brincar com a própria pomba, porque ela nunca tá feliz. A pomba dele não consegue nem ser sociável com outras pombas, que... Acabou a história. Vocês entenderam. E por causa disso, o Celso está nesse exato momento realizando um ritual de reencarnação. Até que chega a imperadora do império. Ela se chama Letícia. Ela pede pro Celso parar com esse ritual. Ela se agacha ao lado dele dizendo que dá o que ele quiser. Riquezas, poder. Celso fala que já tomou sua decisão e pede desculpa por não conseguir servir ela por mais tempo. Mas na verdade o cara tá puto, filho. O cara foi virgem por mais de 50 anos. Isso porque na sua vida passada ele foi vítima do famoso caminhão Sam quando tinha 28 anos de idade. E foi parar nesse mundo murim com um corpo de 12. Mas ele foi raptado por um contrabandista de escravo. E ele não era qualquer um. Era um contrabandista que castrava os homens e vendia eles como eunucos. O Celso fez tudo o que era possível para recuperar sua masculinidade. Ele até fez da terceira princesa uma imperadora, só para conhecer um renomado médico. Ele dominou as artes marciais a ponto de renascer novamente. Ele se tornou muito poderoso. Alcançou o nível mais alto que uma pessoa poderia alcançar nas artes marciais. Mas nem o médico, nem as artes marciais, nada disso foi possível para lhe curar. Qual o sentido de ter dinheiro e não poder dar um murcha-popa, não é mesmo? É por isso que ele vai reencarnar em outro corpo. Ele quer experimentar uma vida de prazeres e murcha-popa com inúmeras esposas e amantes. E o Celso tá bravo com a imperatriz chorando em cima dele. Ele pede para tirar ela de lá. E ela fica lá falando que não pode deixar alguém que é praticamente um pai morrer de forma tão sem sentido. Celso pensa que mesmo depois dela se tornar imperatriz, ela continua fazendo birra. Como os dois passou momentos bons e ruins desde a infância dela, ele vê ela mais como uma filha ou irmã, mas quase desistiu de fazer ela se tornar imperatriz quando ela chorava. General, o ritual é uma encarnação de técnica proibida. O senhor pode morrer. Morrer? Sim. Prefiro morrer do que ser broxa. Manda bala aí, meu patrão. Então assim o ritual começa. Enquanto o pau tá torando, ele pensa que se for um sucesso, ele vai fazer a vida dele ser diferente. Então ele abre os olhos e escuta alguém chamando. Parece que o ritual foi um sucesso. E um velhote que tá do lado dele pergunta se ele tá bem. Então o prota se toca. Esse velhote é o contrabandista que castrou ele há 50 anos atrás. Ele foi morto por bandidos na época antes que o prota pudesse se vingar. Nesse caso, o prota se pergunta se na verdade foi uma regressão no tempo ao invés de uma reencarnação. E rapidamente ele checa pra ver se o menino não tá bem, né? E realmente tá bem. Tá intacto, filho. Ô menino, você tá bem? Você tá fudido, meu parceiro. Ele fala pro velho que o pulso dele tá doendo e pede pra ele dar uma olhada. O velhote segura ele e fala que tem algumas ervas em casa e pode ajudá-lo. Então o prota torce o dedo do velho perguntando se o convidou para cortar o seu membro e vender como eunuco. O velho pergunta como ele sabe disso. Rapidamente o prota torce o braço dele. Apesar dele só ter regredido, ele ainda lembra de todas as técnicas marciais de sua vida passada. As habilidades do artista marcial mais forte ainda estão em dia. O prota já dá um mata-leão no velho, falando que na sua vida passada, quando soube que ela havia morrido por bandido, ficou muito, mas muito arrasado, pois esse velhote devia ser eliminado pelas mãos dele. Então Celso finaliza o velho e ainda solta um cuspão na cara dele, velho. Esse velhote foi a causa da vida dele ser uma decepção. Ele tinha poder, dinheiro e não podia aproveitar nada disso. Mas agora vai ser diferente antes. Seja reencarnação ou regressão, não importa. Ele vai viver uma vida de murcha-popa pra caralho. Beleza, um tempo depois o Celso tá subindo a montanha do inverno. Essa é a montanha da ligação da província Gansuki. E ele tá quase desmaiando nesse frio. Mas ele fala que se for pelos prazeres da vida, esse sofrimento não é nada demais. Ele pensa que com algum dinheiro ele poderia ir para um bar e murchar
poupa vontade com algumas mulheres. Mas ele não quer esse tipo de prazeres simples. Ele não quer gastar seu precioso carinho com prazeres de baixa qualidade. Rapaz, o cara é fino, senhores. Mas essa cara de safado aqui, falando que só quer as melhores beldades, diz outra coisa, hein? Mas pra alcançar esse sonho, ele precisa de dinheiro e poder. Tá vendo? Como dizia meu avô, quem gosta de pomba é seu amigo. Mulher gosta de dinheiro, rapaz. Então o objetivo dele agora é se tornar um herói no mundo marcial. O Celso fala que antes do ritual ele preparou uma cova de dinheiro, materiais e muitas coisas para a reencarnação. Mas como ele regrediu no tempo, esse esforço foi inútil. Mas isso não é um problema. Para alguém como o nosso Celso, que um dia já possuiu a posição de chefe da agência de inteligência da família real, conquistar poder e riqueza vai ser um mamão com açúcar. Ele fala que primeiro deve aproveitar as artes marciais e aproveitar das informações do futuro. Dessa forma, se tornar um herói respeitado não deve estar tão longe assim. Então ele chega no seu destino no topo da montanha, na seita Gong Dong. Aqui vai ser o porto de partida para o seu objetivo. E lá dentro da seita, um cara escuta alguém chamando lá de fora. Pela voz, ele deduz que é uma criança. Ele sai assustado dizendo que uma criança nesse inverno é muito perigoso. E lá fora, o Celso está gritando. Ele grita que seus pais foram mortos por bandido e desde então ele sonha em se tornar mais forte. E por isso ele pede que o aceite na seita Gong Dong. Beleza, rapaziada, explicação rápida. A seita Gong Dong foi criada com base no ensinamento taoísta. É uma facção marcial que combina as três artes marciais do confucionismo, budismo e taoísmo. E para alguém desconhecido, pode ser facilmente confundida como uma seita demoníaca, beleza? Então um cara que estava dentro da seita pula na frente do Celso. E ele fala que subir na montanha da ligação sozinho nesse frio é a mesma coisa de procurar a morte com as mãos. Celso fala que se puder entrar na seita, nada disso importa. O cara olha pro Celso por alguns segundos, então pede para ele mostrar os braços e as mãos. Ele toca e sente uma energia passando. O cara fica surpreso, pois é a energia natural circulando, tirando as impurezas. Por isso ele conseguiu subir a montanha. Ele explica que essa energia é a técnica de conexão, um método que estabelece a base para cultivar energia e fortalecer o Dantian. Acho que é assim que fala o nome. Ele reforça dizendo que o Celso subiu a montanha usando essa técnica. O que não falta nele é talento, e pergunta se ele aprendeu isso com sua família. O Celso confirma dizendo que aprendeu com seus pais. Então ele se apresenta como Jean, o líder da seita Gong Dong. Ele fala que normalmente vários processos são realizados para aceitar alguém na seita, mas como o Celso parece ter talento, vai autorizar ele a entrar. O Jean se vira pedindo para o Celso seguir, e o primeiro passo foi um sucesso. Já que a seita está à beira de um colapso, não tem motivo para eles recusar novos discípulos. Mas o Celso fala que não pode relaxar. Ele tem que continuar treinando e nas horas livres vai manter o vigor alto com o exercício Kegel. Rapaziada, eu pesquisei e esse exercício faz com fiofó e se pronuncia Kijo. Enfim, o Celso pensa que não tem quase nenhum prédio intacto. A seita Gong Dong era a primeira na posição entre as 9 grandes seitas. E há 50 anos atrás eles sofreram um golpe significativo na guerra das artes marciais ocultas. O Jean fala que antes de explicar as regras, quer apresentar ele a alguém. Ela vai ser a superior dele e também a atual e principal discípula da seita. Celso já pensa, né? A seita só tinha um discípulo, isso é perfeito. Quanto mais caótico o estado da seita, melhor pra ele. Assim ele pode subir a um lugar de honra facilmente, igual o Jimmy da sua vida passada. Ele era considerado o santo da espada. Então Jean grita dizendo que a partir de hoje, o Celso será seu companheiro discípulo. De repente começa uma nevasca e aparece uma pessoa na frente deles. Esse aqui é o Jimmy. Mas eu tenho certeza que o Jean falou que o Celso ia conhecer uma discípula. E ele também tem muita cara de mulher. E o Celso reconhece na hora e fica assustado. Ele pensa que esse Jimmy é muito bonito. Olha o que o cara pensa, velho. De primeira. Na sua vida passada o desenho dele não era bom. E ele só usava um chapéu triangular. Então não conseguia ver o rosto dele direito. Agora o Celso entende por que as mulheres brigavam por causa do Jimmy. O Jimmy fala que o Celso não parece estar bem. E pergunta se ele tá se sentindo mal. E o Celso, todo desajeitado, fala que tá bem. O Jimmy fala que é um alívio ele não estar mal. E daqui pra frente eles vão se dar bem como irmãos. E o Celso tá grilado, pensando que o cara é bonito e gente boa. Então o bigolinho dele deve ter 3 centímetros, porque, mano, não pode ter tudo. E o Jimmy pega na mão do Celso dizendo que tem lugares que quer mostrar pra ele. E essa é a visão do Celso, rapaziada. Mano, por que esse cara é tão bonito, velho? Você acha que eu sou gay? Não sei. Por que você não sabe? Não sei. O Jimmy sai correndo puxando o Celso.
e ele pensa que não quer ser tocado pelo Jimmy. Ele puxa a mão pedindo pra ele parar. O Jimmy assusta e pede desculpa. Ele fala que é a primeira vez dele tendo um discípulo, por isso ficou animado. O Celso rapidamente se desculpa dizendo que exagerou. Enquanto ele se desculpa, ele pensa que não pode agir assim. Ter uma boa relação com o Jimmy pode ser importante no futuro. Beleza, então, a cena corta para o Jean, e ele tá parecendo eu, conversando sozinho. Ele fala que o inverno da seita Gong Dong parece estar chegando ao fim, e espera muito que o Celso e o Jimmy se tornem amigos. Então ele pensa que foi mais ou menos nessa mesma época, há 10 anos atrás, quando pegou o Jimmy. Ele era um órfão sem pai. Um órfão sem pai? Haha, jura? Depois que o Jean descobriu que Jimmy era um gênio, começou a treiná-lo e cuidar dele. E hoje o Jimmy é a única esperança para a reconstrução da seita Gong Dong. Porém, Jimmy vai ter que lutar constantemente com homens. Então, através de interações com Celso, ele vai ter que aprender a ter cuidado e não se deixar revelar que é uma mulher. Falei, carai, você acha mesmo que existia um cara bonito e gente boa? Eu só vejo isso em filmes de Hollywood. Enquanto isso, o Celso está estirado na cama. Amanhã se marca o primeiro dia dele como discípulo oficial da seita. Mas nosso Celcinho não consegue dormir. É tudo graças a nossa Jimmy, ou o Jimmy. Então voltamos a 12 horas atrás. O Celso fala que está ansioso para treinar com o Jimmy. Vou chamar o Jimmy de ela ou de ele, dependendo de cada momento e visão dos personagens. Então se liga, hein? Jimmy pede desculpa por ter assustado ele tantas vezes. Mesmo que a seita esteja caindo aos pedaços, ainda quer apresentar a ele o lugar. E reforça dizendo que mesmo depois do massacre de 50 anos atrás, o palácio onde o chefe da seita mora e o salão onde os discípulos vivem ainda está de pé. A seita Gong Dong ainda não está morta. O Celso só observa, pensando que entende o desejo do Jimmy de compartilhar a história desse lugar. Há 50 anos atrás, as artes marciais ocultas se iniciou com a aniquilação da seita Gong Dong. Na época, ninguém suspeitava que a seita demoníaca evitasse todas as outras seitas e atacasse primeiramente a seita Gong Dong, que era a mais forte entre todas. Então Celso fala pro Jimmy que entende, mas pede para ele não se aproximar tão de repente, pois ele é tímido. E o Jimmy, um pouco triste, fala que tá tudo bem, não vai fazer mais isso. O Celso percebe a tristeza e pensa que não é bom colocar mais distância entre eles. Então vai até o Jimmy e fala que se for ele contando a história desse lugar, ia adorar ouvir sobre. Mano, e a nossa Jimmy se alegre toda. Eu ship, hein? O Celso pensa que aqui tá tudo certo. Acalmar um colega é fácil. Basta dizer o que ele quer ouvir. Mas o Jimmy já dá um abraço no Celso de novo. E ele tá no ódio. E voltamos pra atualidade. E o Celso tá grilado só de lembrar do Jimmy. Na sua vida passada, o Jimmy foi um gênio dentre os gênios, que reconstruiu a seita Gong Dong. E mesmo as mulheres dando bola, se jogando pra cima dele, ele não ligava. O Celso fala que o Jimmy tem aparência, personalidade e habilidade. Tudo junto e mesmo assim trata as mulheres como nada. E agora que conheceu ele diretamente, consegue entender o porquê. O Jimmy é gay. Mano, por isso que o Prota tá grilado. O jubileu dele tá ficando animado com o Jimmy, velho. Enquanto isso, ela também tá pensando no Celso. Ela se pergunta por que tá se sentindo assim. E ainda foi grossa com ele 2 vezes. Ela fica lembrando as palavras do Celso, dizendo que, se for ela contando a história Gong Dong, irá gostar de ouvir. Ela pensa que mesmo o Celso estando assustado, ele ainda levou os sentimentos dela em consideração. Ele fala que quer ficar próxima dele para poder abraçá-lo com liberdade. No dia seguinte, bem cedo, o Celso estava organizando a cozinha. Ele fala que a cozinha está em um estado tão ruim que poderia desabar a qualquer momento. Ele pensa que tudo isso é chato, mas ele tem que aguentar para se tornar o herói do mundo marcial. E já que ele precisa ficar aqui, ele vai fazer valer a pena cada segundo. Mesmo o tempo que passa esfregando um único grão de arroz vai ser usado da melhor forma possível. Ele começa a fazer os exercícios Kijo, dizendo que precisa manter o vigor alto. De repente o Jimmy aparece, perguntando por que o Celso tá na cozinha tão cedo. O Celso fica sem graça, pensando que o Jimmy viu ele fazendo os exercícios Kijo. O Jimmy pergunta se ele preparou todo o café da manhã sozinho. O Celso fala que sim, pois o mais novo deve se preocupar com essas coisas. Jimmy fala que ele é muito rápido e competente. E o Celso tá se perguntando por que diabo esse cara é tão bonito. Ele fala que depois que perdeu seus pais, foi forçado a crescer rápido pelas dificuldades e pede desculpas se fazer tudo sozinho deixou o Jimmy desconfortável. O Jimmy pede desculpa dizendo que também é um órfão e acha impressionante a maturidade do Celso. E o Celso está se perguntando por que o Jimmy pede desculpa toda hora. Será que ele está tentando ser um puxa-saco? Jimmy fala que a partir de agora vai ajudar ele, pois tem experiência preparando vegetais. E não seria justo deixar o discípulo mais novo sofrer sem motivo. Então Celso pensa que o Jimmy realmente é cuidadoso com seus irmãos
de seita. Afinal, o lendário Jimmy da sua vida passada tinha uma irmã, uma beldade que foi chamada a mais bela do mundo, mas ela só deve aparecer em um futuro distante. Por agora, ele é o único irmão do Jimmy, então vai deixar rolar por enquanto. Celso fala que vai pegar um pouco de água fresca para lavar os vegetais. Enquanto ele pega a água, ele pensa que não quer realmente se aproximar do Jimmy. O que ele quer é ser um único nome que vai ser famoso no futuro distante. Ele vai seduzir todas as mulheres que pode ser seduzida pelo seu nome e fazê-las ficarem completamente apaixonadas pelo seu charme. Até que o armário quebra e a panela de ferro cai. Celso joga para trás para não ser atingido, mas quando ele percebe, o Jimmy tá perguntando se ele tá bem, segurando ele pela cintura e fala que ele é leve demais. E o Celso não fala nada, pensando que o Jimmy cheira a flores silvestres. Mas espera aí, e essa mão aqui, meu parceiro? Mano, o Celso surta. Ele pergunta o que o Jimmy tava querendo fazer. O cara fica muito bravo, mano. O Jimmy tenta se explicar dizendo que não tava tentando fazer nada com ele. O Celso fala que ele tá até vermelho, como não queria fazer nada. Mano, nós que sabemos que o Jimmy é mulher, eu fico até com dó, cara. Coitado. Ela tá sem graça pedindo pro Celso descansar que ela vai fazer a comida. E o Celso tá com muita raiva. Ele não pode ficar gritando e agindo de forma tão mal educada com um discípulo superior. Se o Jean tivesse visto isso, com certeza teria ficado bravo com o Celso. Tadinha dela, velho, na moral. O Celso fala que não tem por que o Jimmy fazer essas tarefas básicas. De agora em diante, como o mais novo da seita, ele vai cuidar de todas essas tarefas. Jimmy fala que entende, mas ainda assim não teria problema ajudar um pouco, né? E o Prota fica sem graça se perguntando por que esse cara é tão gente boa. Assim, 2 meses se passaram. No pátio principal, o Jean pergunta pro Celso o que ele acha que é a verdadeira força das artes marciais. Alguns dizem que não há nada como a energia interna e consome todo tipo de elixir. Outros dizem que a força física é o poder verdadeiro e exercitam constantemente os punhos, mas na verdade vem da força de um equilíbrio entre a força interna e interna. Nada de mais, nada de menos. Então, as artes marciais vão apresentar o seu verdadeiro potencial. Ou seja, você nunca deve pegar atalhos durante o treinamento. O Jean fala que vai ver o Jimmy e pede pro Celso não relaxar no treinamento. Celso pensa que com certeza não vai relaxar no treinamento. Um corpo superior significa energia superior. Qual o sentido de um fracote ter uma pomba grande? E se é pela arte do murcha-popa, toda essa dificuldade vira mamão com açúcar. Celso fala que esses 2 meses de treinamento parece estar dando resultado. Antigamente, quando ele era eunuco, não importava o quanto treinasse seu corpo, ele nunca conseguia mudar a sua aparência neutra, quase feminina. E tudo isso foi por causa da maldita arte de eunuco que ele havia dominado. Ele seguiu a prescrição de um médico charlatão. Quanto mais ele pensa na vida passada, mais puto ele fica. Então o Jimmy chega chamando pelo Celso, dizendo que o Jean terminou o treinamento por hoje, por isso veio buscá-lo. Aí que o Celso se liga. Já é quase de noite, mas mesmo assim não é o bastante. Ele quer conquistar o físico de um guerreiro sensual o mais rápido possível. Beleza, então, mais tarde daquela noite, atrás da montanha da seita, o Celso vai pra lá toda noite e faz cardio para desenvolver resistência. Mas a única coisa que ele se preocupa é que tem que tomar cuidado do Jean descobrir que ele tá saindo para treinar à noite. O Jean organizou um treinamento a fim de que o corpo do Celso não se machucasse. E se ele descobrir, com certeza vai proibir. O Celso fala que não pode se contentar com os treinos normal, ou não vai conseguir se tornar o rei do vigor. E o Jimmy tava ali espiando tudo. O Celso, a hora que vê ele, tropeça e cai rolando no chão. Ele pergunta por que o Jimmy tá ali. O Jimmy fala que vê o Celso saindo de fininho toda noite e ficou curioso. Mas agora está vendo que ele tá fazendo esse treinamento extra. O Jean avisou que forçar o corpo até o limite é perigoso. E agora que sabe disso, não pode somente ver e deixar o Celso continuar com isso. Celso pensa que se ele tivesse pelo menos 1 ano de energia interna, ele teria sentido a presença do Jimmy através do Ki. Ele retornou com suas memórias e conhecimento, mas seu corpo é de um garoto fraco e sem cultivo. E se ele deixar as coisas assim, o Jimmy com certeza vai contar para o Jean. E se ele não puder treinar, sua resistência vai diminuir. Isso quer dizer menos fluxo de sangue para a área da pomba, entendeu? Então o Celso pede desculpa por preocupar o Jimmy e diz que tem seus motivos para fazer treinamento extra. Ele fala que o Jimmy é diferente dele, é um gênio que observa os conceitos depois de uma aula, e ele é apenas um burro que esquece o que foi ensinado, mas mesmo assim odeia ficar para trás, e também odeia a ideia de ser mandado embora e ter que ficar rondando pelas ruas. Então Celso dá aquela encenada forte, dizendo que odeia também a realidade de não conseguir nem chegar aos pés do Jimmy, ou muito menos conseguir ficar ao lado dele. Mano, esse prota é muito falso, cara. Olha a cara dela vendo isso, mano. O Celso pensa que o Jimmy é certinho até o último fio de cabelo, mas não conseguiria contar pro Jean depois de ouvir esse motivo. E ele fica ali, eu não quero ser mandado embora. Até o Jimmy chega aí o abraçar, pedindo perdão. Ele fala que não sabia o que o Celso sofria com isso,
E o Celso tá como? O Celso tá começando a chorar de verdade agora. O primeiro abraço dele foi tomado pelo Jimmy. O primeiro abraço que ele estava guardando para uma donzela por 50 anos de virgindade. Só que ele sente algo macio? O que será isso, Jimmy? Então a cena corta para o Jimmy quando ele era criança. Ela estava sendo julgada e chamada de monstro. Então aparece um homem dizendo que ela não precisa escutar palavras que a machucam. Era o Jean dizendo que ela é só mais um humano e tudo que lhe falta pode ser aprendido. E foi nesse momento que o Jean a convidou para ir com ele. Então, voltando para a atualidade, o Jimmy fala que o Jean nunca iria expulsá-lo. A partir do momento que ele se tornou um discípulo, ele se tornou uma família. E reforça dizendo que o Celso pode contar com ele sempre que precisar. Então ele repete as mesmas palavras do Jean. Tudo o que lhe falta pode ser aprendido. Mano, isso acertou o Prota em cheio. Agora ele tá se sentindo culpado por enganar o Jimmy. E também está com dó dele, porque agora entende que ele tem um defeito. Ele sofre de ginecomastia. Ginecomastia, galera, é uma condição que afeta os homens, provocando um aumento descontrolado da mama. Tá vendo? Meu canal não é só de entretenimento, é conhecimento também. Então toma. O Celso, na sua vida passada, por ter sido castrado tão novo, também sofria de ginecomastia. Então, ao encostar nas partes macias do Jimmy, ele pensou que seria isso. Beleza, no dia seguinte, no palácio principal, o Jean fala que o treinamento físico do Celso terminou. Agora vai reduzir o treinamento físico e começar as artes marciais internas. O Jimmy está dando os parabéns pra ele, mas ele tá com a cara de que não gostou. Ele pensa que o Jimmy é muito chato. Até quando tá fazendo café da manhã, ele insiste em ajudar sem necessidade. O Jean pergunta se ele tá se sentindo bem. Ele tá com a cara estranha. Celso fala que tá ótimo, mas não quer reduzir o treinamento da parte física. O Jean olha pra ele com a cara de dúvida. A maioria das pessoas que começam a aprender sobre a parte interna das artes marciais só treinam o físico o bastante para manter a condição física de maneira equilibrada. O resto do foco deles é em cultivar a energia interna, o manejo da espada e os posicionamento dos pés. Mas o Celso não pode fazer isso. O treinamento físico é a única maneira dele criar o físico superior que vai cativar as mulheres. O Jean pergunta por que ele não quer reduzir o treinamento físico. O Celso fala que, ao contrário do que o talento dele sugere, na verdade ele é um pouco lento em relação aos ensinamentos. E para ajudar os seus superiores e também na reconstrução da seita, ele precisa se esforçar mais que os outros. Então ele pede por favor que o Jean o deixe continuar treinando seu físico. O Jean, vendo os olhos dele, pensa que essa realmente é uma determinação verdadeira. Será que ele quer tanto assim reconstruir a seita Gong Dong? Mano, isso aqui é determinação de murchar a popa, vai vendo. O Jean se pergunta se o Celso já entende que o talento dele é do nível de uma pessoa normal e por isso quer compensar com esforço. Normal agora, né, que voltou no tempo no seu corpo fraco, mas segura, a pedrada vai vir. Jean o encara por um tempo, então entrega pra ele um pergaminho e diz que é a forma para a fundação das artes marciais internas. O Celso pega sem entender se o Jean deu ou não permissão para ele treinar o físico. O Jean fala que nesse mundo é difícil para aqueles sem talento, mas para aqueles que se atrevem a desafiar, todos os caminhos serão abertos. Nesse caso, ele permite que o Celso continue com seu treinamento físico. Um pouco mais tarde, o Jean iniciou o processo de inserir energia no corpo do Celso para ajudá-lo a destravar o Ki. Ele fala que vai administrar e guiar a energia, mas o Celso deve certificar de lembrar bem os caminhos. O Celso pensa que essa sensação nunca sentiu na vida anterior. Não é um frio cortante, mas sim um calor gentil, que envolve todo o corpo. E sente a luz do sol fluir por entre as veias. Então ele entende. Essa sensação é o Ki Yang. O Jean o parabeniza por ter entrado no reino da energia interna. E o Celso pensa que realmente conseguiu entrar no reino da energia interna. Ele realmente não é mais um eunuco e se joga no chão de felicidade. Um pouco mais tarde, já de noite, a Jimmy conversa com o Jean, dizendo que quer continuar o treinamento físico também. Ela fala que quer ser o futuro da seita. O Jean percebe que é por causa do Celso e diz que ela realmente aprendeu a ser uma líder. Então fala que ela pode fazer o que quiser e reforça dizendo que tudo o que ela passa pode ser um aprendizado. Mais tarde, o Jean sozinho reflete sobre o Celso e a Jimmy. Ele fala que os dois são bem jovens, mas são tão sinceros sobre a reconstrução da seita, que agora pode finalmente cumprir os desejos dos seus antecessores. Sincero sobre a reconstrução, nada. O Celso quer murchar a popa. E lá atrás das montanhas tem corpo de animal jogado. Uma cobra gigante parece estar indo em direção à seita. E agora, rapaziada, essa obra só tem isso de capítulo por enquanto, infelizmente. Mas se vocês tiverem gostado, comentem aí embaixo pra eu saber. E eu vou lá na gringa atrás pra ver se descolo mais, beleza? Falou, abraço!